Gente, aqui é a Rafa Fustaim da Mina, comprava livros. Assim, eu estou ainda aqui no quarto dos meus pais, então vocês vão ver alguns vídeos aqui ainda rolando. Eu só mudei um pouco porque hoje meu marido não está aqui, então eu tive que gravar sem, não tô podendo pegar peso, tô operada, mas enfim, vamos ao que interessa. Eu quis muito gravar de algumas resenhas pra vocês, principalmente que eu tô lendo muito aqui meu pós-operatório. E um livro que eu já tava lendo e que eu peguei no Kindle, vou colocar a capinha pra vocês aqui, mas foi o Indefensável, que é a história do goleiro Bruno e a história da morte de Elisa Samúdio. Por que eu resolvi ler este livro? Esse crime aconteceu há quase 10 anos atrás, em junho de 2010. E me impressiona muito que crimes desse naipe, né, muitas das vezes sejam esquecidos. Eu outro dia mesmo falei com meu marido, estava conversando com ele, meu marido é alguns anos mais jovem do que eu, e ele não fazia ideia do que era o crime da Daniela Pérez, de quem era Guilherme de Pádua, de quem era Paula Tomás, ele não fazia ideia de absolutamente nada disso. Então, me chocou muito. E aí quando teve, me chocou porque as pessoas não saibam dessas coisas, né? Que as pessoas não... essas histórias sejam esquecidas, né? Se ninguém traz à tona por determinado motivo, essas histórias caem no esquecimento absurdo. E essas histórias têm que ser lembradas, porque essas pessoas tiraram a vida de outras pessoas e porque esses crimes, eles não podem nunca mais acontecerem, na verdade. São crimes que a gente tem que saber, tem que entender. E por quê? Porque também, umas semanas atrás, acho que cerca de uns 2, 3 semanas atrás, teve uma jornalista baiana que falou sobre o Bruno ter sido solto. O Bruno foi solto e, além dele ser solto, ele estava com um contrato para fechar com o time. Então ele voltaria a ser goleiro. E foi toda uma indignação, principalmente das mulheres, dizendo que era absurdo ele voltar para a posição de ídolo, que eu, Rafaela, acho totalmente absurdo mesmo. Concordo totalmente com o que ela disse. Acho que ele pode voltar a trabalhar, sim, né? Já que a lei permite, é a lei. Mas você ser um jogador, você ser um apresentador, é uma posição de ídolo. E essa posição de ídolo, um assassino, uma pessoa que matou ou mandou matar friamente alguém, ela não pode ter mais esse papel importante na nossa sociedade. Que tipo de mensagem a gente está mandando, né, para os nossos jovens, para as nossas crianças, quando a gente diz que ok, matar, ele pagou uma pena, ele vai ter uma segunda chance, e essa mulher não teve uma segunda chance. Aqui nesse livro, na verdade, ele foi um lançamento da Record e ele é super rápido de ler, eu não vou entrar em muitos detalhes, eu queria mais um pouquinho conversar com vocês, fazer essa resenha rápida. Mas o que ele mostra aqui, e a junção de 3 ou 4 jornalistas, são 3 jornalistas, Paulo Carvalho, Paula Sararu e Leslie Leitão. Os 3, eles falam, na verdade, sobre... Eles dividem, né, assim, em capítulos. O primeiro é sobre o sequestro. Então, assim, o que aconteceu? Por que a Elisa aceitou, né, ir até esse sítio dele? Ela viajou horas, né, com o Macarrão até esse sítio dele. O Macarrão é o melhor amigo do Bruno. Era um cara que tinha um relacionamento com ele extremamente obsessivo, né, de admiração, mas também uma coisa muito insana entre os dois, assim, uma amizade doentia. E ela aceitou. Então primeiro vai focar todo no como que ela foi chegar lá, de quem foi a ideia. Todas essas coisas a gente vai perceber. Pra quem não sabe da história, quem caiu aqui de paraquedas, acho difícil as pessoas não saberem, mas vamos lá. O goleiro Bruno, ele era um jogador do Flamengo. Ele era muito, muito famoso. Ele estava prestes a ser chamado para a seleção brasileira para fazer aquelas preliminares lá da Copa de 2014. Ele seria o goleiro, né? Que era o provável goleiro nosso que defenderia a seleção em 2014. E ele estava muito esperançoso com isso. Ele é um cara que veio muito de baixo, lá do interior de Minas, então assim, foi crescendo e tudo. E em determinado momento ele chegou até o Flamengo, né? Então, um time que é o mais querido, maior torcida do Brasil e tudo. E quando ele chega lá, ele era casado, ele tem a Daiane, então, que é a primeira esposa dele, tem 2 filhinhas com ela. Ele começa a mudar o tipo de pessoa que ele é. Ele começa a virar mulherengo, ele começa a deixar de ter escrúpulos, mas não era um assassino. E aí ele vai combinar com esse amigo dele, porque essa Elisa vai ser uma moça que ele vai dormir numa orgia, né? Quer dizer, tem gente que fala que ele saiu outras vezes, tem gente que fala que foi só uma orgia. Mas enfim, ele dormiu com ela sem preservativo, ele já tinha costume de fazer sexo com prostitutas sem preservativo. E não que a moça fosse prostituta, a moça gostava, era o que a gente chama de Maria Chuteiro,
Mas enfim, mesmo que ela fosse ou que não fosse, a moça engravidou, né? Então assim, é responsabilidade dos dois, tanto do homem quanto da mulher. E essa moça engravidou e foi cobrar lá, né, os direitos que tinha a criança, né, de ter um pai, de ter uma, enfim, uma pensão, tudo isso. Ele não gostou e aí armou tudo isso com os amigos dele. Leve-se em consideração que esse cara ganhava 120 mil reais só com o Flamengo. Ele ganhava cerca de 250 mil mais os patrocínios. E isso tudo que ele fez foi para não pagar, quanto? Até não tem, 3.500 reais de pensão. Nada justifica, mas o cara acabou com a carreira dele, acabou com a vida dele, acabou com a vida de uma moça, com a mãe do filho dele, porque não queria pagar esta pensão. Então, assim, que tipo de criatura monstruosa, que tipo de ser humano do demo é um ser desse? E aí, às vezes você vê ele sendo solto e você vê ele tirando foto, com as pessoas dizendo, ah, mas querida, ah, Flamengo, gente, dane-se, o cara é um crápula, o cara é um assassino, isso não tira. Foi um excelente jogador, foi, ah, mas a gente tem que saber separar. Não, gente, desculpa, a gente separa as coisas quando... Eu adoro o Jalen, mas o Jalen fez muita coisa errada, eu não aprecio o Jalen como pessoa. Tiraria uma foto com o Jalen? Talvez hoje em dia não. Mas ele não matou ninguém. Mas se ele de fato, né, estuprou alguém, abusou de alguém, gente, essa pessoa não, sabe, não tem desculpa para essas coisas. Ele premeditou. O crime foi ter dado o corpo dessa moça, ter mantido ela em cativeiro vários dias dentro dessa casa. Ela achava que ia receber 30 mil de um pagamento lá, levou o Bruninho, que era o filho do casal, do suposto casal, né, dos dois. E aí ela ficou dias nessa casa, ela não podia fazer nada dentro dessa casa e de repente ela vai e é levada para outro local onde vai ter um tal de um bola, que é um policial lá, mais esse macarrão, mais não sei o que lá, mais o Jorge, que é o adolescente lá, primo do Bruno, e o cara vai dar uma gravata nela, o cara vai botar, ela vai ter espuma no canto da boca, vai ter, então assim, é citado detalhes do que ele fez com ela. O macarrão vai chutá-la numa posição assim de covardia mesmo, sabe? Até a moça morrer e depois disso o corpo dela é dado para os cachorros. Esse corpo nunca foi encontrado, foram encontrados vestígios de sangue porque já tinham dado coronhada nela no caminho. Então assim, é uma história que parece um filme de terror e que se esse jogador fosse americano, como é o Jay Simpson, como são outros crápulas também espalhados por aí, que também, né, o Jay Simpson não foi preso, também a justiça americana não foi muito, né, ok? Mas, enfim, certamente teria virado um filme. Porque as histórias marcam, assim como marcou Nardone, assim como marcou Guilherme de Pádua, assim como marcou Suzane Richthofen. São crimes que chocam a gente pela crueldade, pela frieza, né? As frases que o Bruno disse após saber que a moça tinha sido morta são frases do tipo, agora não é mais problema meu, sabe? Como se livrar de alguém, de uma pensão, fosse realmente um problema que devesse ser finalizado com um crime hediondo desse. A palavra certa para esse crápula é assassino. Não tem outra palavra para uma pessoa que faz isso. Então assim, eu gosto dessas biografias, gosto. Eu sempre recomendo. Essa aqui é muito bacana, mas, né, eu como mulher, eu fico extremamente revoltada que uma pessoa que tinha tudo, né, e mesmo que não tivesse tudo, mas uma pessoa que era um ídolo do futebol, faça uma atrocidade que ele fez com essa moça. Os crimes de feminicídio acontecem a todo instante, a todo minuto. Eu nem sei, sabe, dar números pra vocês nesse exato momento, porque eu não cheguei a pesquisar isso agora pra falar pra vocês. Mas crimes como esse provam que ainda assim tem mulheres que defendem essas pessoas. Porque vamos lá, ele tinha a Daiane, que era a primeira esposa dele, que foi traída, que estava com ele desde que ele era pobre. Ela continua defendendo ele durante muito tempo. Depois ele teve a Ingrid, que era uma dentista, uma pessoa então, né, mais instruída, né? Ah, poxa, mas a primeira era na pobrezinha que estava com ele, tá? Ela também o defendeu e ficou do lado dele mesmo sabendo da atrocidade que ele tinha feito. Fora isso, ele tinha mais uma namorada chamada Fernanda, que fez parte, que também foi réu. Aliás, nesse processo foram réus o Macarrão, a Daiane, que era a primeira esposa, a Fernanda, que era a namorada, e ele tinha já a noiva, mas a noiva até não estava envolvida, o Sérgio, que até acho que morreu depois, morreu, tá, aqui conta depois, que foi assassinado, tinha o Bola, que era esse crápula aí também, PM, que já tinha feito isso com outras pessoas, então já era de praxe dele fazer isso, dar para cachorro comer resto de corpo. O Elenilson e o Coxinha, que eram os dois que parece que eram caseiros da casa, que inclusive foram uma conversa dos dois dizendo que tinha morrido alguém, que acho que chegou pra polícia. Enfim, detalhes, mas como eu fui vendo aos poucos, eu não vou saber falar com detalhes. Mas é um crime que você fica assim, sabe?
Então assim, primeiro que o livro é extremamente bem dividido, eu li em e-book, vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser comprar, né, pra ler também. Eu acho que tem no Kindle Unlimited também. É um livro de 2014, já mudaram algumas coisas, ou seja, ele já foi solto. Mas é um crime que não pode ser esquecido. Não pode as pessoas falarem, mas o que tem, o que ele fez? Gente, esse negócio de segunda chance pra mim não entra, porque a outra pessoa não teve a segunda chance. Né? A segunda chance é dar pra um relacionamento, mas cara, ficar defendendo crápula, ficar defendendo assassino, que não tem outra palavra pra ser, não rola. Eu sempre fico me perguntando se fosse o inverso, né? Se fosse ela assassinado um grande ídolo de futebol, que é o, né, que a minha dos olhos de ouro desse país, como é que teria sido se ela não seria, né, pela sociedade? Porque tem isso também, né? Nesses monte de livros que a gente lê sobre crimes, a sociedade julgar e ser contra é o que muitas das vezes é pior do que, né, o tribunal julgar. Porque a gente não queria mais lidar, a gente não queria chegar perto, as pessoas não iam endeusarem mais, isso pra eles ainda mais um cara que tinha um ego tão inflado quanto ele, né? Um cara que lá no início mesmo ele já injetava dinheiro que ele ganhava em carro, ele sempre foi muito vaidoso com essas coisas e deixava a geladeira dele, porque ele já tinha um filho, totalmente vazia. Então, assim, erro atrás de erro, claro que erros muito pequenos perto de ser um assassino, certo? De ser um mandante de um crime né, desse potencial, mas é uma coisa muito absurda. Enfim, eu queria falar um pouco, né, dessa história pra vocês e discutir um pouco sobre o livro. Não sei se vocês já leram, o que vocês acharam, não esquece de deixar aqui seu comentário se vocês já leram. Eu não vou entrar em muito, como eu disse, eu demorei um pouco pra ler, porque como eu fui operada, então, né, eu tive que parar a leitura e tal, mas eu tô tentando botar minhas resenhas em dia pra vocês. Mas eu super recomendo a leitura desse livro. Agora é um livro pra você ler, né, e ficar com raiva mesmo e vir aqui depois conversar comigo, combinado? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa dica de livro que é forte, mas necessária, ainda mais porque recentemente se falou sobre isso, algumas pessoas não sabiam surrealmente sobre esse caso. Um beijo grande, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.